Uma boa tarde a todos. São 18 horas, momento em que acontece a prece no Lar Fabiano de Cristo. E continuando as reflexões do livro Fonte Viva de Emmanuel, temos hoje o capítulo 46, intitulado Na Cruz. Este capítulo comenta a passagem evangélica de Mateus, que diz: Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. E Emmanuel comenta dizendo: Sim, ele redimira muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia assim o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro e ressurgia, à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. E assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. Meus irmãos, essa é a mensagem. E ela nos faz refletir sobre esse tema da cruz, sobre estar na cruz e carregar a cruz. Mas ela também nos mostra que a cruz representa o caminho para a vitória. Portanto, enfrentemos sempre as nossas dificuldades, sabendo que são todas passageiras. Evitemos, portanto, a reclamação, a lamentação. E trouxemos aqui também uma história de que lembramos que conta que certa vez um homem, inconformado com a vida que tinha, passou a clamar aos céus: Senhor, Senhor, a cruz que eu carrego é muito pesada. Não estou suportando o peso das dificuldades e problemas que venho enfrentando. E assim ele vivia a reclamar. Tanto reclamou que um dia um Espírito do Senhor se apresentou e lhe disse que as suas queixas tinham alcançado os céus. Foi então conduzido a um vasto campo, cheio de cruzes dos mais diversos e variados tamanhos. E o amigo espiritual então lhe disse que poderia escolher, dentre todas aquelas cruzes, aquela que melhor se lhe ajustasse.
Animado, o homem começou a examinar. Examinou uma, examinou outra, voltava, terminando por examinar a todas. Finalmente, depois de muito examinar e avaliar, testar, apanhou uma que lhe pareceu a ideal. Você tem certeza que é esta mesma a que quer? Perguntou-lhe o mensageiro divino. Sim, disse ele convicto. Esta é a melhor que se ajusta aos meus ombros. É aquela cujo peso posso suportar. Para seu espanto, o amigo lhe pediu que olhasse novamente, mais atentamente. E então o homem, surpreso, descobriu que a cruz que ele escolhera era exatamente a sua, aquela de cujo peso reclamara tanto. Portanto, irmãos, nós vimos que Deus é justo e jamais concede à criatura fardo maior do que ela possa suportar. As nossas queixas simplesmente demonstram que não estamos sabendo levar com dignidade a problemática de nossas vidas. Às vezes, é por sermos rebeldes e não nos ajustarmos às disciplinas que nos são impostas. De outras, porque gostaríamos muito de viver a vida dos outros, de viver até mesmo evitando trabalhos mais pesados, mais complexos, que vivêssemos apenas na tranquilidade e não vivendo a nossa vida com o que nos compete, com o trabalho que nos cabe, com a luta que é nossa. E em uma passagem evangélica lembramos quando Jesus nos disse que quem quisesse ir após ele deveria tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Esse convite sinaliza que o processo de sublimação do próprio ser é trabalhoso. A vida nos situa exatamente onde devemos estar. Todas as condições necessárias ao nosso aprendizado nos são apresentadas. O que nos compete talvez seja até colocar uma almofada entre a cruz e os ombros. Uma almofada que seria feita de virtudes cristãs. Quando nos dispomos a servir, amar, perdoar e compreender, o peso das nossas dificuldades diminui tanto que muitas vezes até nos esquecemos que estamos sobre a terra, carregando muitas vezes o fardo das nossas dificuldades. A dificuldade, ela é o teste para nossa resistência, é a oportunidade do combate. Aprendamos assim a transformá-las, essas que se acumulam à nossa frente, em oportunidades de trabalho e de serviço. E quando tudo estiver difícil e escuro, recostemo-nos nesta almofada que é o amor de Jesus, que é a bênção do Pai que está sempre nos acolhendo em seus braços. Recordemos que além das nuvens pesadas, o sol está sempre a brilhar. Que assim seja.